Imagine um tempo antes da história que você aprendeu nos livros. Um tempo em que os registros não estavam em papel, mas em pedras. E onde os próprios homens afirmavam ter caminhado lado a lado com seres que não eram daqui. Esses seres foram chamados de muitos nomes: deuses, senhores, instrutores celestiais. Mas entre todos esses nomes, um ecoa até hoje com mais força: Anunnaki. Quem eram eles? Visitantes de um mundo distante? Ou apenas metáforas mal interpretadas pelos antigos? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É uma revelação que foi escondida, censurada e até ridicularizada, porque pode mudar tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade. Os registros mais antigos da civilização não estão na Grécia nem no Egito. Eles estão na antiga Mesopotâmia, terra dos Sumérios, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. E foi lá que surgiram as primeiras cidades, os primeiros códigos de lei, a primeira escrita e os primeiros relatos de seres que vinham das estrelas. Esses textos falam claramente: os Anunnaki desceram do céu para a terra. Eles não eram apenas observadores. Eles governavam, instruíam, exigiam oferendas. E segundo as tabuletas, foram eles que moldaram o homem a partir do barro, misturando a essência divina com a carne da terra. Pense nisso por um momento. Milhares de anos antes da Bíblia falar em Adão, antes da ciência moderna falar em evolução, já existia a narrativa de que fomos criados. Mas a pergunta é: criados por quem e para quê? De acordo com a chamada Revelação Proibida de textos sumérios, os Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru, um astro que teria uma órbita muito maior que a da Terra. Eles não vieram em missão diplomática. Eles vieram em busca de algo que só a Terra poderia dar: ouro. Ouro não como joia, mas como recurso vital. Segundo as lendas, seu planeta estava em colapso, e o ouro seria usado para restaurar a atmosfera de Nibiru. E aqui entra o ponto mais perturbador. Para extrair o ouro em grande escala, eles teriam criado uma força de trabalho. E essa força de trabalho fomos nós. O ser humano, como você e eu, teria nascido da engenharia genética entre os Anunnaki e as formas de vida primitivas da Terra. Em outras palavras, nós seríamos, desde o início, uma espécie programada. Agora pense nas consequências dessa ideia. Se isso for verdade, então não somos o topo da evolução. Somos o resultado de uma manipulação. E talvez nunca tenhamos sido livres de verdade. E se a Bíblia, em vez de um mito isolado, fosse apenas uma versão simplificada dessa história? O Gênesis fala de Deus moldando o homem do barro, soprando o fôlego da vida. Os textos sumérios falam dos Anunnaki moldando o homem do barro, misturando sua essência com a carne da terra. Coincidência? Ou a mesma história contada com palavras diferentes? Há ainda algo mais inquietante. As tabuletas descrevem a presença de líderes entre os Anunnaki. Dois nomes surgem com frequência: Enki e Enlil. Enki, o senhor da sabedoria, que teria defendido a humanidade, ensinando conhecimento, agricultura, astronomia. Enlil, o senhor da autoridade, que via os homens apenas como servos, muitas vezes pedindo sua destruição. Perceba a semelhança com narrativas posteriores. Um Deus benevolente que ama os homens e outro que os castiga e os odeia. Poderia o conflito entre Enki e Enlil ser a origem das religiões dualistas que dominam o mundo até hoje? E ainda há um detalhe que a arqueologia prefere ignorar. Em várias partes do planeta, das pirâmides do Egito até as cidades da América pré-colombiana, encontramos estruturas impossíveis para o nível tecnológico da época. Blocos de pedra com centenas de toneladas, encaixados com precisão milimétrica. Alinhamentos perfeitos com estrelas e constelações. Como povos antigos, sem máquinas modernas, ergueram construções que nem hoje conseguimos replicar? Será que eles tiveram ajuda? E será que essa ajuda veio dos mesmos deuses que os sumérios chamaram de Anunnaki? Agora, você pode estar pensando: se tudo isso é verdade, onde estão eles agora? Essa é a pergunta que ecoa até hoje. Alguns acreditam que eles foram embora, prometendo voltar quando Nibiru completar sua órbita. Outros dizem que eles nunca nos deixaram.
Apenas se esconderam atrás de símbolos, de religiões, de sociedades secretas. E há ainda os que afirmam que eles caminham entre nós disfarçados, manipulando governos, guerras, economia, tudo em nome de um projeto que começou há milhares de anos. Mas aqui está o detalhe mais desconfortável de todos. A ciência moderna, sem querer, começa a confirmar partes dessa história. Hoje sabemos que o DNA humano tem marcas de edição, como se, em algum momento remoto, alguém tivesse acelerado nossa evolução. Em poucas centenas de milhares de anos, saltamos de primatas limitados a uma espécie capaz de decifrar o cosmos. Foi acaso ou foi intervenção? E se a verdade estiver diante dos nossos olhos o tempo todo, mas simplesmente não queremos enxergar? Pense comigo. Se tudo isso for apenas mito, por que tantas civilizações diferentes, sumérios, egípcios, maias, hindus, falam de seres que desceram do céu, ensinaram sabedoria e partiram prometendo voltar? Como povos separados por oceanos, sem contato entre si, inventaram a mesma narrativa? Talvez porque não inventaram. Talvez porque viram. Agora eu te pergunto, e se um dia eles realmente voltarem? Estaremos preparados para encarar os deuses que nos criaram? Ou teremos coragem de rejeitar a programação e afirmar que somos mais do que um experimento? O que você ouviu aqui é apenas a superfície de um mistério que atravessa séculos de silêncio, censura e ridicularização. Mas cada vez mais pessoas estão acordando. Cada vez mais peças estão sendo conectadas. E a pergunta já não é mais se os Anunnaki existiram, mas o que vai acontecer quando a humanidade finalmente aceitar que nunca esteve sozinha. Se essa revelação mexeu com você, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário com a sua visão. E inscreva-se, porque aqui nós não contamos histórias. Nós abrimos portas para verdades proibidas.